Um dos grandes problemas no Brasil, na minha opinião, há controvérsias, né? Há pontos divergentes, mas a gente faz uma formação desumanizada, né? A gente pode tirar a saúde para qualquer área, a gente tem pouca relação, né, com a sociedade. A gente, mesmo na universidade pública, que foi minha opção trabalhar a minha vida toda numa universidade pública, você ainda está muito distante de compreender a realidade e trazer da realidade os temas para a pesquisa, né? Uma pesquisa mais operativa mesmo, né? Não é o fato de você fazer uma tese, fazer uma pós-graduação e definir um tema e construir um conceito, que aí eu acho uma grande dificuldade essa ciência, né, dita positivista, esse paradigma que opera, que predomina na academia, de chegar à concepção de um conceito universal, que padroniza, que essa é um pouco, né, o impeditivo de uma região como a Amazônia se valorizar, e você ter a necessidade de construir um conceito operativo local, no contexto, no tempo, no espaço, e a academia não reconhecer isso como, né, porque não é um conceito universal. Então, eu penso que o ideal seria que, nessa construção, a região tropical, a Amazônia, tem um papel estratégico de rever um pouco isso. A gente precisa construir uma ciência amazônica. Tem autores hoje que discutem isso e só vem uma mudança de paradigma na academia dessa forma. Nossa. Amizade, né, Mauro? Eterna. Nome completo? Luiz Mauro Santos Silva. Quantos anos de profissão já? Profissão, 25 anos. 25 anos, agronomia. Agronomia. Doutor? Doutor e com estágio de pós-doutoral, né? Isso quanto tempo já fora de Manaus, Mauro? Então, eu sou manauara mesmo, né? Nasci aqui. E após a finalização da agronomia, eu saí para o Pará, né? Na verdade, eu fui buscar uma compreensão melhor, sentido para a profissão. E eu já há 23 anos fui para o Pará, né, fazer uma experiência, uma outra perspectiva de agricultura, né? Lógica familiar, agricultura tradicional amazônica, e não voltei mais, né? Aqui em Manaus carece disso, dessa visão, porque eu vejo que o Pará é mais atuante nesse sentido, né? Eu acho que está tudo relacionado com a história de vida, né? Com a história de ocupação do território amazônico, né? Manaus, eu nasci em 67, né? Eu nasci no ano que foi criada a Zona Franca de Manaus. Então, 67 foi um marco histórico importante em Manaus. Manaus deixa de ter essa característica mais amazônica, no sentido mais amplo, né? Da lógica com os rios, com a floresta. Se distancia, é uma capital que se distancia extremamente dos elementos naturais e vive um modelo industrial, né? Urbano industrial. Mal comparando, né, com a Revolução Inglesa, mas a planta de Manaus é a planta de Liverpool. Olha, eu gostei, né, dessa visão, viu? Então a gente viveu um processo dinâmico, né, de construção de um modelo de sociedade urbano industrial e da mesma forma nos afastamos dos elementos naturais porque perderam um pouco de sentido, né, nessa lógica. Em relação ao Pará, o Pará sofreu esses processos, mas muito mais do ponto de vista de extração de matéria-prima, mineral, né, madeira, e uma especulação em torno do desmatamento enorme das grandes empresas. Então o Pará tem uma dinâmica agrária muito forte na sua história, e o Amazonas se impôs uma lógica urbana industrial
na minha visão, né, na minha leitura, se impôs um modelo para se preservar todo esse patrimônio da biodiversidade da Amazônia, que o estado do Amazonas é o maior, quando você pega a Amazônia Legal, né? Então, para mim, isso não é coincidência, né? Eu sempre tento fazer uma leitura macro do que se pensa para a Amazônia. Então, a Amazônia vem sendo pensada desde o final do século XIX e não somos nós que estamos pensando na Amazônia. Eu acho que esse é o grande problema. Desde quando teve, que você fala e cita, né, em 67, onde à época o presidente queria integrar todo o país, tanto que nasce a Transamazônica também. Sim. Eu acho que quase a mesma época, né, Mauro? É esse período. É esse período, né? Tudo surge nesse período. Caio Prado Júnior, que é um grande escritor, tem livros maravilhosos que falam sobre a economia no país, do que a gente já vivia. Você acha assim que a gente carece de ter um pouco daquela visão, não somente da visão de integrar, Sim. daquela forma, onde vieram um monte lá do Paraná e também do Rio Grande do Sim. Sul, para cá, tanto que é exemplo lá em Rondônia, né? Ali Vilhena, onde tem grandes plantações, o Cinturão Verde ali em Apuí. Você não acha que tem que se preocupar, principalmente profissionais da sua área, pegar esses profissionais de dentro da academia e começar a colocar nessa época já agora? Tá, eu acho isso importante, né? Mas eu acho que o fundamental também é porque a gente, na formação das ciências agrárias, a gente não tem filosofia, a gente não tem epistemologia e a gente não conhece a história da ocupação da Amazônia, né? Seja porque a maioria das pessoas que acessam a universidade são urbanas, dentro desse modelo de sociedade que se criou. Então, quem está no interior não acessa, é quem tem uma identidade rural, que certamente, naturalmente, teria mais interesse em compreender essa história de ocupação. E a população dentro de Manaus, a maioria nunca viu nenhum encontro das águas, né? Então, essa perspectiva de sociedade, esse projeto macro, que vem reforçado pelo regime militar, né? Porque, para você ter uma ideia, se falar da academia, tem alguns estudiosos na UFPA, onde eu trabalho há mais de 22 anos. Tem o Francisco Assis Costa, que ele trabalha no Núcleo de Altos Estudos. Ele tem uma obra interessante, muito crítica, falando sobre ciência e tecnologia na Amazônia. Ele traz o seguinte, que até a década de 60, a pesquisa na Amazônia vinha sendo construída numa perspectiva universalista. O que é isso? Você pesquisar todos os elementos, né? É diferente de hoje, que a pesquisa se tornou finalista ou finalística, ou seja, eu pesquiso um elemento do processo produtivo, né? Uma espécie que, para ter uma alta eficiência produtiva, eu não pesquiso esse elemento no contexto da Amazônia, né? Então, mesmo porque na época do regime militar se reforçou a ideia de que a Amazônia era uma área de proteção mesmo, né, das fronteiras, mas por trás disso é um grande projeto de ocupação da Amazônia, muito mais processo, né? A gente tinha a Transamazônica, que iria cruzar com a perimetral norte no Planalto Goiano e ter acesso ao Pacífico. Então, na verdade, no fundo, a Amazônia até hoje, para esse grande projeto, macroprojeto, não passa ainda de, infelizmente, né, que predomina ainda é essa ideia primária exportadora, né? Então, parece que a gente não tem condições de trabalhar de uma maneira sofisticada a produção, seja de consumo de alimentos, industrial, eletrônico. Mas nós temos, não temos? Temos, a gente tem. Isso é que não está em prática ainda, né? Você vê a possibilidade disso vir a acontecer um dia? Eu acredito que sim. Eu acho que o grande problema, porque se a gente pegar a Amazônia, a gente tem várias Amazônias, né? O grande erro, quem vem do sul, é que você enxerga a Amazônia como um bioma homogêneo, né? E não é isso, né? Se você pegar a realidade agrária, socioambiental do estado do Pará é uma, Rondônia é outra, Roraima é outra, o Amazonas é outro, Pará é outro. E cada uma vem construindo essas possibilidades de desenvolvimento no contexto mais local, regional, né? Então o Pará, ele tem um processo que o Amazonas a gente não enxerga, ele é muito invisibilizado, de um protagonismo social. Então, o Pará, eu digo Pará porque eu estou há mais de 20 anos trabalhando com uma lógica de agricultura, de produção de alimentos familiar, não é o agronegócio, ou então o modelo de agricultura industrial em escala, né? Porque
Porque eu acredito que a gente tem condições de produzir na Amazônia muito, em escala, mas em vez de eu produzir 10 mil hectares, uma pessoa produzir 10 mil hectares de soja ou mandioca, eu posso ter 1.000 famílias produzindo a mesma quantidade, ou 10 mil famílias produzindo a mesma cooperativados, quantidade. né? Que são aquela agricultura Então, mesmo familiar. É uma lógica de escala diferente, né? Porque essa lógica que é pensada, nunca foi pensada para a região tropical, para o clima tropical. A gente ainda vive uma colonização, e essa colonização ela é, desde o ponto de vista cultural, econômico, até o acadêmico, de que o modelo que funciona é esse modelo único, que a sociedade ela tem que pensar e consumir o que se consome no hemisfério norte, né? E a gente negligencia a nossa capacidade, tanto criativa, cultural, quanto a possibilidade de alimentação diversificada que a Amazônia tem, né? Então você vê, né? O mundo se alimenta hoje de 4 ou 5 espécies de grãos, principalmente, né? A gente sabe o que a Amazônia tem para oferecer em termos de alimentação, né? Mas você pergunta por que não se pesquisa, né? Por que não se aprofunda programas de pesquisa para a gente se apropriar, academia, apoiar, compreender? Tem 2 grandes institutos, né? Sim, a gente tem o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, tem o Museu Guild, mas a gente vive sob a égide desse modelo, dessa perspectiva de sociedade urbano-industrial de consumo, onde o rural é só onde a gente vai buscar o que nós demandamos como alimento, né? Como bem-estar. A gente perdeu esse vínculo com o natural, né? Por conta desse controle. Porque se eu me alimento o mundo com 4 espécies, minha capacidade de controlar isso, né, via mercado é muito maior do que aumentar a diversidade. Vamos lá, esses 4. Eu poderia citar aqui, né, de uma maneira bem geral, o trigo, né, o arroz, o milho, né? E, sei lá, a gente pode colocar aí o açúcar, né? Apesar da cana-de-açúcar ser, né? A produção não é o grão, né? Mas a gente tem grandes commodities que chama, né? Que são mercadorias onde quem define o preço é o mercado futuro. O agricultor, o empresário que produz, ele não é ele que define esses produtos, né? Ele depende inteiramente dos humores, né, do mercado. A demanda por alimentos, a gente está numa cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Como é que vai estar daqui a 10, 15 anos, né? Vai ter Manaus daqui a um tempo com 15 milhões de habitantes, né? Mas e aí? Quem é que vai produzir? Aí, hoje tem uma discussão bem recente, eu digo recente porque não tem 15 anos, que é a agroecologia, que o pessoal traz. Uma bandeira mais política, social, do que acadêmica. Embora muita gente ache que é uma nova ciência, né? Existe uma construção dentro da crise que vive esse paradigma acadêmico que a gente vive hoje, né? Que não é uma crise só acadêmica, essa crise é generalizada, é na economia, né? É na questão socioambiental, é cultural, ela é ética, né? E ela afeta tudo, principalmente a academia, porque nesse processo de concepção de uma sociedade urbana industrial de consumo, quem reforça esse modelo de sociedade é a ciência. Tudo que aparece em termos de demanda e novidade para o consumo, para o bem-estar do urbano, é criado dentro da academia, né? As demandas que são atendidas às vezes nem existem, né? A própria TI, né? A própria informação tecnológica, né? Os grandes centros, principalmente nos Estados Unidos, né? No Vale do Silício, você não tem uma demanda concreta da sociedade, você prevê, né? E sofistica a tecnologia antes de você até antever. Você não tá às vezes demandando o que tem que ser aprimorado. Então isso é uma inversão muito grande, né? Quem está no centro urbano, ele não acha isso ruim, isso é natural, né? Isso já é trivial. Querido. Foi um prazer, né? Todo grande. E que a gente já
nos enamoramos já há muito tempo para fazer essa entrevista. Eu espero né? você não parar, né? A gente vai, tem que ir. Muito tem que brevemente. Ir, tem que ir. Olha, você que acompanha nosso programa, não somente pela televisão, o Mauro nos acompanha pela internet. Sim. Lá do estado do... Assiduamente. Se você tiver vontade de acessar também o nosso programa, tiver vontade de conhecer não somente a primeira temporada e essa segunda temporada que já iniciou, basta acessar nosso canal na internet. Eu te deixo, olha, aquele beijo na paz imensa. Ainda errei, Mauro. Faça isso, a gente edita. Não vou editar não, vai entrar assim mesmo. Tchau, até a próxima.